Capítulo 36. Bandidos. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Havia apenas um único problema com o estilo de vida de Noah. Ele continuou treinando e lutando, mas uma pergunta estava o preocupando. Como diabos eu devo dizer ao mestre que a runa no meu mar de consciência está quase completa? Faz apenas 2 anos e meio desde que ele começou o treinamento para sua energia mental, mas com a vantagem que seu renascimento lhe deu, ele já está prestes a se tornar um mago de rank 1. Bem, eu vou pensar sobre isso depois desta missão. Pelo menos não houve problemas com o 4º treinamento. Há cerca de 1 mês, ele completou com sucesso seu 4º ciclo e entrou no 5º. Aparentemente, o ciclo de treinamento realizado foi mais fácil de completar já que ele fez um avanço no rank do corpo logo após ele. Eu deveria ser capaz de obter um corpo de rank 3, alguns meses depois de completar 13 anos, espero que seja que nem da última vez. Desde o evento inesperado durante o treinamento, Noah refletiu mais sobre os vários ciclos do método Forjamento dos 7 Infernos, a fim de estar pronto quando outra situação inesperada aparecesse. Afinal, um passo em falso durante o processo causará sua morte ou uma lesão permanente. Durante esses meses, ele também expandiu seu conhecimento sobre esse país graças aos muitos livros que seu mestre continuou dando a ele, e, no final, ele encontrou a informação que queria. A cidade real leva o nome da dinastia que a administra, e desde 2000 anos atrás tem sido chamada de Elbas. Qualquer família nobre que conseguir tomar o controle da cidade real se tornará uma dinastia. 2000 anos atrás, a família Elbas travou uma guerra contra a família real anterior e ganhou. Desde então eles nunca perderam para qualquer rebelião contra eles. Uma das razões pelas quais eles resistiram por tanto tempo foi a criação da academia. A academia é o melhor campo de treinamento para os descendentes das famílias nobres e para jovens talentos. Foi feito pela família Elbas como um meio de obter qualquer indivíduo talentoso da geração mais jovem para a família real, já que você pode obter uma posição de prestígio na cidade real quando você se formar na academia. É uma jogada inteligente que aumenta seu poder ao mesmo tempo em que baixa o das famílias nobres, por isso investiram tanto nele, dando acesso a muitas técnicas e feitiços aos seus alunos. O problema é que eu só posso entrar lá através de uma competição. A academia realiza matrículas 2 vezes por ano e apenas através de 2 métodos, dinheiro e força. Você poderia pagar uma quantia exorbitante de ouro e materiais preciosos ou você tinha que ganhar uma competição criada pela academia contra outros competidores. Não é necessário dizer que a única opção de Noah era o 2º método. Eu até preparei algumas rotas de fuga para quando chegar a hora, eu só posso esperar que seja perto da hora de uma das competições de matrícula. Depois de obter as informações sobre a academia, Noah teve apenas que inspecionar os mapas sobre a nação Ultra para planejar algumas rotas de fuga em direção aos lugares onde as seleções estariam. Enquanto ele estava pensando sobre suas descobertas recentes, Noah estava correndo pela floresta Evergreen. Sua missão consistia em encontrar um grupo de bandidos que agrediu uma caravana mercante que transportava partes do corpo de animais mágicos. Ele teve que recuperar a mercadoria e executar os bandidos. Seu mestre assegurou-lhe que eles não eram cultivadores extremamente fortes, e que ele poderia escolher a recompensa para a missão entre a mercadoria roubada. Os relatórios diziam que esse grupo se chama Sombras Cinzentas e eles têm 7 membros. No último ano, eles operaram na zona perto da floresta Evergreen, então sua base deveria estar aqui, mas mesmo depois de algumas investigações, eles nunca foram encontrados. Eu acho que Sandy e Mark estão ocupados em outro lugar para o mestre me escolher para esta missão. Com sua forte energia mental, Noah foi um dos melhores candidatos para essa missão, já que ele podia sentir claramente o ambiente ao seu redor. Era seu 2º dia na floresta, mas ele ainda tinha que encontrar vestígios dos bandidos.
Embora a superfície da floresta Evergreen fosse maior do que a família Balvon governava e estivesse cheia de perigosas bestas mágicas, a área perto de seu perímetro era relativamente segura, isso porque a família Shost periodicamente enviava soldados para limpá-los dos perigos, a fim de tornar as rotas mercantes mais seguras. Mestre disse que se eu não encontrar nada depois de um mês de busca, eu posso voltar para a mansão. Então, sua missão solitária tinha começado. Noah viajava durante o dia procurando vestígios das sombras cinzentas e treinava à noite na Runa Kezier. Ele gostava desse tipo de missão porque ele permitia aprender a sobreviver sozinho, ele tomou como uma preparação para sua grande fuga no futuro. Depois de uma semana de exploração, ele ainda acabou sem nada. Noah não queria falhar na missão, ou para dizer melhor, ele não queria desistir da recompensa grátis do depósito dos bandidos. Ele ficou em cima de uma árvore quando teve uma ideia. E se eu seguir uma caravana? A ideia parecia valer a pena, então ele se moveu em direção ao perímetro da floresta em direção à cidade de Mosgrove. Ele esperou lá por 3 dias, deixando passar as caravanas que eram muito pequenas ou parecia que não estavam carregando nada importante, até que ele finalmente encontrou o alvo perfeito. Era uma grande caravana feita de 2 carruagens diferentes. Ela tinha um grande emblema vermelho inscrito ao seu lado representando um tigre com asas nas costas. Noah imaginou que pertencia a uma das famílias nobres de médio porte no domínio da família Shost. Uma das carruagens foi montada por um grupo de soldados que alternavam o papel de condutor entre si, enquanto no outro, um careca gordo sem barba e uma jovem estavam na posição do condutor. Esse parece ser o alvo ideal das sombras cinzentas. Os soldados não parecem tão fortes, mas para uma família nobre os enviar para proteger um comerciante significa que os bens que eles carregam devem ter algum valor. A energia mental poderia ser usada para escanear o ambiente, mas também para avaliar a força de alguém, mas antes de se tornar um mago sua precisão ainda seria um pouco carente. Para avaliar esses soldados, porém, o nível de Noah era mais do que suficiente. Então está decidido, vou segui-los. Capítulo 37. Roubo. A caravana tomou um caminho dentro da floresta Evergreen. Noah estava pulando de árvore em árvore seguindo a uma certa distância. Ele estava esperando pelo momento em que a sombra cinzenta aparecesse. Ele estava muito entediado. Tudo o que ele podia fazer era esperar que algo acontecesse ou entrar em seu alcance de percepção, um grande contraste com seus dias habituais gastos no treinamento. Enquanto isso, na caravana, Kim era um comerciante que assumiu o emprego de sua família aos 16 anos. Ele era talentoso na arte do comércio e conseguiu elevar sua posição até ser o comerciante preferido da família Mergir, uma família nobre de médio porte sob o domínio da família Shost. Agora, ele estava fazendo uma viagem de volta para a mansão Mergir, situada do outro lado da floresta não muito longe de seu perímetro. Ele tinha vendido com sucesso os bens dados a ele pela família no mercado da cidade de Mosgrove e fez uma grande soma. Desde que a viagem de negócios ocorreu bem, seu humor era alegre quando ele tomou o caminho mais curto de volta para a mansão sem se familiarizar com os perigos da floresta. Afinal, ele tinha em sua defesa os soldados de uma família nobre. Se meus ancestrais me vissem agora, eu sozinho criei meu status elevado, no qual uma família nobre realmente me protege durante minhas viagens. Estes eram seus pensamentos. Claro, ele sabia que a missão dos soldados era proteger os bens e não ele, mas seu humor não foi afetado, já que sua viagem desta vez foi realmente lucrativa. Depois que eu completar o comércio e devolver os bens contabilizados, terei o suficiente para me aposentar e construir uma pequena mansão. Quem sabe, em algumas gerações minha família pode se tornar nobre. Seu olhar involuntariamente mudou para a jovem ao seu lado. Ela era sua única família desde que sua esposa faleceu. No entanto, esta filha dele herdou seu talento como comerciante. Kim ensinou-lhe todo o seu conhecimento e experiência, mas nunca pensou que um dia ele estaria perto de montar sua própria mansão. Eu queria que ela se casasse com alguém de uma família de pequeno porte,
mas se eu esperar um pouco ela poderia se esforçar para ser a primeira esposa de alguém de uma família de tamanho médio. Afinal, sua relação com o jovem mestre da família Merger não é ruim. Kim se perdeu em seus pensamentos enquanto a caravana continuava. Ele apenas planejaria as coisas e classificaria o inventário durante a viagem sem intercorrências. No entanto, uma semana depois de sua entrada na floresta Evergreen, algo inesperado ocorreu. Uma flecha, disparada por trás das árvores, atingiu o cavalo que carregava a carruagem na frente. O cavalo caiu morto no chão imediatamente, quando 3 figuras saíram de seus esconderijos. Os soldados ficaram furiosos e pularam da carruagem gritando com eles. Como você se atreve a atacar o transporte da família Merger? Você está cansado de viver? As 3 figuras tinham capuz cinza que cobriam completamente seus rostos, e mangas grandes que escondiam suas mãos. Um deles começou a rir quando o soldado os ameaçou. Você ouviu segunda sombra, terceira sombra? Ele realmente acha que temos medo deles. Outro respondeu. Primeira sombra, não se preocupe, eles logo entenderão. Como se fosse algum tipo de sinal, os 3 homens encapuzados atacaram diretamente os soldados, jogando facas e desembainhando espadas curtas de suas mangas. Os soldados bloquearam seus ataques e começaram a cercá-los. Afinal, havia 5 soldados contra 3 bandidos, a vantagem em números estava se mostrando. Naquele momento, porém, outra flecha disparou por trás das árvores e atingiu as pernas de um dos soldados e mais 2 homens encapuzados saíram de seus esconderijos. Com o soldado ferido, os ladrões estavam tendo vantagem, mas não pareciam muito focados em matar seus inimigos. Kim estava escondido com sua filha dentro da carruagem desde que o ataque começou. Ele sabia que a mercadoria era a missão central do soldado, então ele inteligentemente escolheu se esconder nela. Ele estava bastante relaxado em todo o processo, já que ele tinha total confiança no poder de uma família de tamanho médio. Não se preocupe, querida, ladrões simples não se atrevem a matar alguém usando o emblema de uma família nobre, mesmo que eles recorram a uma vida de crimes, eles ainda temem o poder por trás dos nobres. Ele estava consolando sua filha quando uma voz o interrompeu. Isso é verdade, temos muito medo dos poderosos cultivadores que os protegem. No entanto, isso não significa que vamos simplesmente fugir quando vemos seu emblema. Kim ficou assustado. Uma figura encapuzada estava no final da carruagem olhando para a mercadoria. Ele fez um gesto com a mão e todo o inventário foi sugado dentro de sua manga. Muito obrigado. O ladrão se curvou levemente e depois correu para fora da carruagem. Em alguns instantes ele tinha desaparecido entre as árvores. Kim perdeu toda a sua força nesta visão e falou com uma voz fraca. Estou arruinado. Voltando um pouco no tempo, Noah ainda estava seguindo a caravana. Passaram-se 7 dias, mas ainda não havia sinal da sombra cinzenta. Isso é tão chato, não me diga que foi a decisão errada seguir esta caravana e que os bandidos foram atrás dos mais pobres. Noah estava escondido no topo de uma árvore, mas as dúvidas estavam começando a se acumular na sua mente. Ele se preparou para matar algum tempo olhando para Runakizier quando sentiu algo chegando perto da posição da caravana. Ele mudou completamente seu estado de espírito para concentração total e olhou para o desdobramento dos eventos no chão. Ele viu um homem encapuzado atirando uma flecha para matar o cavalo na carruagem da frente, e em seguida, 3 homens lutando com os soldados. Ele viu os soldados lentamente entrando numa situação passiva quando os outros 2 homens apareceram, mas ele esperou. Ele tinha que saber como eles iam roubar as mercadorias e onde eles as colocariam. Quanto ao destino da caravana, ele não se importa. Nesse ponto, uma figura rápida entrou no vagão traseiro e saiu depois de alguns instantes. Alguns segundos depois, o comerciante saiu da carruagem rastejando no chão e apontando na direção de onde a figura foi. A pele do comerciante estava pálida e ele parecia desprovido de qualquer vida. A condição de Kim fez Noah entender a situação.
As mercadorias foram roubadas. Uma vez que ele entendeu a situação, ele não perdeu mais tempo e saltou diretamente em busca da figura na floresta. Se alguém olhasse de cima da floresta, ele veria um ponto preto correndo em alta velocidade no topo das árvores.